Caião, bom dia. Fui retirado de um grupo de oração porque eles estavam orando toda meia-noite em 23 litros de óleo ungido durante 60 dias. Já pensou? 23 litros de óleo durante 60 dias. Por que 23, né? É um número cabalístico? Ah, não, porque 24 ia aviadar o óleo, né? Aí tem que imitar o touro. Tem que ser do 23, tem que ser um número ímpar. Só não pode ser 69, porque senão vai erotizar o óleo. Então 23 69 só se for com vaselina. Aí dá pra ungir. Tem até um filme aí do Jim Carrey, que é o número 23, né? Só falta ser também por causa desse número do filme. Número 23, sim. Pois é, durante 60 dias. E que esse óleo iria transformar a vida de muitas pessoas com curas, libertação, etc. Falei a eles que somente... Eu conheço desde a minha mocidade. Né, Caio? Tinha um amigo lá em Manaus que um dia ele me chamou na casa dele. Foi a primeira pessoa que eu vi fazendo isso. Depois virou uma febre no fim da década de 70 e foi morrendo um pouco na década de 80. Mas os caras deixavam óleo, ficavam orando em cima do óleo para ver se o óleo ficava escuro. Quanto mais escuro o óleo ficasse, melhor o óleo estava para ungir. Então é mais ou menos sem consciência quântica daquele japonês que faz o teste no laboratório do arroz ou da água. Certo. Eles vão ali todo dia e eles mandam aquela unção de dizer: fica poderoso óleo, fica para curar, fica falando com óleo. E aí quando eles veem e dizem que o óleo mudou de cor, quanto mais escuro fique, mais poderoso para curar o óleo está. Para curar? Imaginou Jesus dizendo: orem pelos doentes, mas não esqueçam de curtir o óleo dias e dias e dias e dias para o óleo ficar curador. Porque nesses casos quem cura não é Deus, é o óleo mesmo. É o óleo. Quem cura ou é o óleo de soja ou é a Petrobras? É a Petrobras. E ficam lá fazendo essa unção da Petrobras na cabeça dos irmãos. Tem uma pessoa sugerindo aqui, o 23 é por causa do Salmo. Salmo 23. Olha só como o cabalismo está presente. Como é que vai fazendo? Como a grama já está ungida, o 23 é grama também, mas vamos lá. Pastos verdejantes. Então vamos continuar aqui. Sim. Aí essa amiga nossa, né, que estava lá nesse grupo, né? 23 litros de óleo ungido durante 60 dias. 60 dias. E que esse óleo ia transformar a vida de muitas pessoas com cura, libertação. Coisa extraordinária, hein? Esse óleo transforma a vida. Que coisa extraordinária, Bruno. Um óleo que converte o coração. Rapaz, que alquimia, que poder. Exatamente. Jesus morreu em vão. Paulo Coelho é mais cético que esse pessoal aqui. Não, Jesus morreu em vão. Ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo. Não precisa. Basta óleo carregado 23. Pelas nossas intenções e todo mundo é curado. Tudo acontece. Está faltando óleo e concentração. Mas ela escorregou no óleo. Foi? Foi. O que houve? O óleo deu uma escorregadinha lá. O que houve? Falei a eles, Caio. Ela falou uma coisa que não foi legal. Não foi? Ela vacilou lá. Vixe, jogou pepino lá no... Ela deu um mau passo. Um mau passo? Botou água no óleo. Ela falou assim: eu falei a eles que somente Jesus transforma, cura e liberta. Olha o absurdo que ela foi falar. Que ridículo! Olha o que ela fez, cara. Somente Jesus faz. Ela foi a herege do óleo. Que coisa! O que Jesus faz? Somente Jesus transforma, cura e liberta. Transforma, cura e liberta. Não! Isso é muito para Jesus. Não! Ele não dá Jesus transferiu para o óleo. Não. Depois que fizeram o óleo, Jesus parou com isso. Claro. Foi naquela época que não tinha óleo. Aí tinha quando faltava, ele fazia, mas quando tinha, dizia: não, joga óleo neles que está tudo bem. Isso. Jesus também só foi à cruz porque estava faltando óleo em Jerusalém. Né? Poxa, pega um barril e prega lá. E o resultado vai ser a salvação do mundo. Claro. Mas e aí? E que Jesus é maravilhoso e fala conosco a cada dia.
Que nós tínhamos não. que aprender a entender as suas boas novas para a nossa vida. Pecado, não. Nossa, ela pregou o evangelho. Puxa vida, Ela perdeu. ela pregou o evangelho. Pessoa que prega o evangelho na igreja, Ai, cara, tá enrolada. Meu Deus, arranja muitos problemas. Não aprenderam ainda que não pode Não pregar pode. o evangelho na igreja. Não pode, Caio. Nessas igrejas aí, não. Não pode. Não pode. Só igreja de Deus mesmo, assim, É. dessas assim, caretas, sabe? É. Que não estão com nada. Estão só com Jesus. Estão só com Jesus. É. Essas igrejas É pobrinhas. É igreja sem quase nada. Não sei quase nada. É, Aquela tá- igreja não é só de Jesus Cristo. mesmo. Vamos aquela tentar coisa só. esquálida. Igreja fraca. Fraquíssima. Igreja fraca. Essa Tem igreja, unção. essa igreja do Cordeiro, meu Deus, em vez de ser do leão, Não, coisa não. assim poderosa, ou do Minotauro de Deus. Não pode. Não pode. Aí fica lá no Cordeiro, dá nisso, né? Na fraqueza. Atrapalha. Mas, Tá atrapalhando isso. atrapalhando. Foi lá dar essa ideia pro povo. Meu Deus, que heresia. Aí eles falaram o Coisa. seguinte, que foi Jesus que mandou eles usar aquele óleo. Aham, foi Jesus, né? É, porque aonde Puxa tem vida. 2 ou mais reunidos em meu nome, Jesus o meu óleo lá estará. Lá estará presente. Né? Meu óleo estará presente. É. O óleo, sim, extra virgem. Esse foi o grande barato dele. É. Se não é nem óleo, se até pega mal chamar de óleo que Jesus faz lá. É um extra virgem. É um extra É virgem. um extra virgem, do É. galo É um galo. santificado. É um galo. É. Isso. Ou um óleo extra virgem da pomba. Isso. Não é? Tem que ser esse, porque senão também é baixar o nível. É, não. Não é qualquer óleo, não. Aí eu revidei, sabe, Caio? Falei Ah. que Jesus não precisava de óleo para nos amar. Claro, o Jesus não. Olha o que ela falou, É Caio. tudo verdade, mas a gente não pode falar isso lá. É pecado falar isso lá, meu Deus. Jesus precisa de tudo. Jesus precisa do pastor para me amar, da igreja para me amar. Jesus precisa da união de mocidade para me amar. Jesus Uhum. precisa de tudo isso e do óleo. Então, sem óleo, quem é Jesus? Quem é Jesus, Senhor? Pode fazer isso não, minha irmã. Braulio, me conta mais. A líder pediu que eu me retirasse, pois eu estava repleta de demônios Cheio de e demônios. estava indo contra eles. Que é isso? Aí eu fiquei triste e me retirei. Puxa Ela vida. teve que sair de lá. Sem óleo e cheia de demônio. Saiu seca e possessa dessa igreja. É, Só porque não cultuou o óleo. o óleo. Os Só 23 porque- litros em 60 dias. Meu Deus. É muita falta de consideração para com óleo ungido. Isso é uma coisa muito séria. É. Muito séria, Sério. muito séria. Gente, tá em casa, tem que fazer Irmã, alerta, Caio. Tem que irmã, alertar o por pessoal. favor, Se não façam pregar, isso. se falar de. Ó, rapaz, Façam isso. não faça. Bebam óleo. Usem óleo. Frita um pastel. Não tomem remédios. Não usem o bom senso. Não leiam o Evangelho. Não sigam essas coisas de Jesus, porque Jesus é só Jesus. Sabe? Foi um rapaz que morreu cedo. Só teve 3 anos e 3 meses de experiência. Muito bem intencionado. Mas depois de 2000 anos nós aprendemos muita coisa que Jesus nunca compreendeu. Então uma das coisas que ele não entendeu foi o poder dos fetiches, mas a gente entendeu. O poder do placebo, mas a gente entendeu. O poder da psicologia aplicada ao condicionamento e sugestão. Mas nós compreendemos, recebemos essa revelação de modo que Jesus sem nós não seria aperfeiçoado. Jesus sem nós jamais seria aperfeiçoado. Por favor, entendam isso de uma vez para sempre. Tá bom? Essa é a coisa mais ortodoxa que eu poderia dizer a vocês que até hoje me chamaram de herege do óbvio. Deixa eu ver se eu me redimo dizendo: não me chamem mais de herege do óbvio. Eu me converti à convicção de que Jesus, sem nós, pastores, igrejas, seus moveres do século XXI, jamais seria aperfeiçoado.
nós é que demos o salto quântico em Cristo. Pobre diabo de Deus, bem intencionado, mas com uma mania de cruz que não promove a consciência positiva dos que controlam e dominam a terra. Ainda bem que fomos iluminados. Viu, Bruno? Ainda bem. Ainda bem, cara. Ainda bem. Aí, base bíblica. Base bíblica. Claro. Qual é? E aonde fica Tiago 5,14? Caio. Quem é que está perguntando? A pessoa pergunta. E quanto ao texto? Manda, se houver entre vós doentes, né? Isso. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Exatamente. E a oração Exatamente. da fé salvará o enfermo. Se houver cometido pecados, serão perdoados. É esse o texto? É esse o texto. O que esse texto está dizendo? Ela está perguntando? É. Ele não está glorificando o óleo. Ele está chamando a gente para, com o coração humilde, ler antes. Ler antes o contexto antecedente, o contexto imediato. Humilhai-vos perante a mão de Deus, Ele a seu tempo vos exaltará. Quebrantai-vos, lamentai e chorai o vosso pecado. Aí vem naquele chamado à sinceridade, à interioridade, à verdade. A ênfase é aí. Aí quando chega naquele momento então assim, estando entre vós alguém alegre, seja próprio, porque a fé é sentido, é bom senso. Está alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente ou sofrendo, faça oração. Porque a coisa mais lógica que tem, derrame sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Está entre vós alguém doente, e hoje a gente sabe que 85% das nossas doenças são psicossomáticas, e decorrem de culpa, que se psicossomatiza. Então qual é o remédio? É o perdão. Como é que as pessoas naturalmente entendem perdão? Acolhimento fraterno e humano. É o sinete da expressão do perdão. Tem gente que não consegue nem crer no perdão de Deus enquanto os homens não perdoam as pessoas. De tão vinculadas que estão à horizontalidade das absoluções. Que não têm fé suficiente para tomarem posse de Deus do perdão. Então, alguém entre vós doente, uma doença que depois se vai dizer que está condicionada ao pecado, ao medo do pecado, à culpa, lá daqui a pouco se vai dizer, chame os presbíteros da igreja para o acolhimento, para a comunhão do convívio que toca, que abraça, que põe a mão na cabeça, que transfere carinho, amor e inclusão, apesar do irmão estar doente pelos pecados dele. Mas se faz isso com amor redentor, com graça, chame os presbíteros, que imponham a mão sobre ele, e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé de quem chamou, da fé de quem fez, essa comunhão, 2 ou 3 reunidos em meu nome, mesma fé, mesma comunhão, a oração dessa harmonia, desse acordo, salvará o enfermo. E se houver cometido pecados, se a doença for de natureza psicossomática, os pecados perdoados farão com que ele fique curado da sua doença. A oração da fé salvará o enfermo, no sentido de que a palavra salvação nesse contexto é sinônima de cura. Como em quase todo o Novo Testamento, quando Jesus diz a tua fé te salvou, pode ser traduzido também por tua fé te curou. Ou quando ele diz a tua fé te curou, pode ser traduzido por a tua fé te salvou. Porque toda a salvação é cura para o espírito, para a consciência, para a percepção, para o entendimento, para a cura que gera o descanso da entrega eterna. Então, é isso que Tiago, capítulo 5, do verso 14 em diante, está dizendo nos contextos antecedentes e imediatos. Nada além disso. Tem nenhuma magia no óleo. Se óleo é um carinho, seria? Seria um carinho. Uma expressão, como a psicologia humana precisa de expressões, como outro dia eu preguei aqui, falando sobre isso. Foi lá no caminho, eu acho. Um domingo à noite.
que eu falei de por que Jesus dizia, estende a tua mão, vem para o meio, ou se diz, não pôde curar em Nazaré muitos doentes, senão alguns poucos, ungindo-os com óleo, e admirou-se da incredulidade deles. O óleo acaba se tornando uma expressão de visibilização e de contato psicológico entre o desejo de curar e a necessidade daquele que pede para ser curado. O óleo é apenas uma manifestação de simbolização tátil, de um desejo abstrato. Sim, claro. Tem certas pessoas que não precisam de nenhum óleo, mas outras têm uma psique infantil, como a maioria, e naquele óleo eles iniciam um processo de catapultarem-se para além do óleo. Sim. Você entendeu? O óleo ajuda ali. Tem só a ver com o mecanismo psicológico, claro, da infantilidade de algumas mentes. Porque gente adulta não precisa de nada disso. Ou um cara morto. Porque Jesus não ressuscitou nenhum morto ungindo o morto com óleo. A filha de Jairo estava morta, ele mandou ungir com óleo? Não. O filho do oficial do rei, lá em João 4 tinha morrido, ele só mandou uma palavra. E o garoto levantou. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus não mandou ungir com óleo, só disse, vem para fora. O filho da viúva de Naim estava morto e ia ser sepultado. Jesus não parou o caixão, o enterro, ungiu o garoto com óleo e mandou levantar. Ele só tocou o garoto e o menino levantou. Então o óleo é para os vivos, não é para os mortos, mostrando que o óleo é um fenômeno que tem a ver com a psique do vivo. Claro. Porque se o cara tivesse morto de óleo, não precisaria. Não tem psicologia. Não tem psicologia. O que levanta mesmo é a palavra. É, lógico. E a fé. Entendeu? Tão claro isso, né? Tão óbvio, mas deixa eu continuar a ser o herege do óbvio. Sim. Meu Deus do céu, tão claro isso. VNV TV, o canal é você.